Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje, a gente vai falar de um Homem-Aranha diferente, Helder. Um Homem-Aranha inovador, um Homem-Aranha uma aposta arrojada da Sony, né? Foi legal. Eu acho que foi necessário a Sony entregar alguma coisa diferente, ainda mais do universo do Homem-Aranha. Sim. Então, Aranhaverso realmente foi uma grata surpresa. Eu ia comentar no sobre cinema. isso. Eu acho que para muita gente. Muita gente. Para muita gente. Miles Morales já era um personagem super querido, né, dos quadrinhos, dos fãs do Homem-Aranha. Foi uma decisão criativa muito interessante o surgimento do Miles Morales, porque ele de fato conquistou uma base de fãs que supera o seu carinho pelos personagens, tanto quanto o Peter Parker, sabe? Sim. Né? Para alguns, Miles Morales é um grande Homem-Aranha. Para o meu filho, por exemplo, o Homem-Aranha maior é o Miles Morales, não é nem o Peter Parker. Então, isso muito legal. Talvez a geração... Antes da gente entrar no tema principal, claro. Deixa eu dar um recado aqui. Vamos lá. Pessoal, eu queria agradecer aí aos nossos fãs, aos nossos ouvintes, por todo o carinho, por todo o feedback, por todo as sugestões aqui para os nossos programas. Para o crescimento do canal, o canal está crescendo bastante. É isso, quer dizer, são quase 50 episódios, hein, doutor? Exatamente. Você imaginou que a gente fosse chegar em 50 episódios? Pô, imagina. No passar dos 10, né? A gente falou, não, vamos fazer 10, vamos ver o que dá, né? Exatamente. E aí, óbvio que esse carinho, essa troca de informações, essa interação foi super importante para a gente continuar nesse trabalho, tá? Então, queria agradecer realmente de coração. Pedir também para quem ainda não se inscreveu que se inscreva no nosso canal aí no YouTube, é só clicar no botão, super rápido. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, certo? Isso, exatamente. Faça isso. Se você já acompanha a gente, curte, compartilha, não esquece disso também. Né? Mande esse episódio para quem curte em Aranhaverso. Exatamente. Compartilhe com os amigos também dos outros temas que a gente fez em outros episódios, porque tem muita coisa legal, muito trabalhada, feito com muito carinho. Muito. Né? E é isso. Então vamos pro tema principal aqui, que é justamente o Aranhaverso. Tá aí. A gente trouxe essa turma aqui. Essa aqui é a turma original do primeiro filme, né? Então, só pra gente fazer uma chamada rápida, Helder. A gente tem, óbvio, o personagem principal do Aranhaverso, que é o Miles Morales. Tá? Enquanto você vai fazendo a chamadinha, eu vou trazendo um pouco mais para frente da câmera, só para o pessoal dar uma olhada. Já, tá bom? Ótimo. Essa é uma peça da Iron Studios, escala 1:10. Tem uma opção da gente não só deixar o rosto do Miles Morales, mas também trocar pela máscara, né? A opção da Red com a máscara. Que é facinho, ó. Certo? Tira aqui. E aí, com o imã, pronto, você vai lá e troca e coloca... Olha que show! Uniforme completo. É interessante, né, Helder? Porque, como você falou, foi uma surpresa para muita gente e isso se refletiu no sucesso do primeiro Aranhaverso. Né? De crítica, de público. O primeiro filme... Ele foi lançado em 2018, não vamos esquecer. Isso. Chegou março de 2018. Dezembro de 2018, chegou aqui no Brasil em janeiro de 2019. É isso. Né? Isso. E ganhou o Oscar. E não só concorreu à melhor animação, mas ganhou merecidamente o Oscar de melhor animação. Até porque não é uma animação qualquer, certo, mano? Ele traz, e eu acho que isso é o que chamou a minha atenção logo de cara quando eu decidi assistir. Você estranhou na primeira vez que você viu? Eu estranhei. Estranhei da estética, ao mesmo tempo em que eu senti um estranhamento. Você gostou? Eu gostei porque eu fui capturado pela linguagem. Sim. Pela linguagem da animação em que combina
diferentes técnicas de animação, né? Técnicas de desenho à mão, aquelas técnicas que lembram aquelas impressões antigas que a gente tinha das histórias em quadrinhos, que parecia que tinham falhas de impressão, ao mesmo tempo o uso de técnicas computadorizadas e tal. Isso realmente me conquistou. E é muito legal porque ele conta a história passada como se fosse um gibi mesmo. Total, né? Como perfeito. Se fosse um gibi. E aí depois você vai para a parte... Ele vai apresentando os personagens assim, puxando dos gibis. A inspiração é o gibi. Parece um gibi live action. Eu sinto muito isso assim, do filme. Tá? Questão das cores, a questão das cores, da profundidade, dos elementos em cena, é muito único. Sim. A animação, ela realmente ela traz um apelo estético assim que a gente não tinha visto em nenhum desenho. Né? Parece que foi uma carta branca para os animadores, sabe? Assim, liberdade criativa para você conseguir traduzir todos esses personagens, porque isso é muito legal na animação, porque quando aparece o Miles Morales, a animação ela ganha uma certa estética. Quando aparece, por exemplo, a Penny Parker com o robô, vai uma linguagem mangá. O Noah é incrível. Enfim, então cada um ele puxa a característica, não só do personagem, mas do ambiente de onde ele veio, né? Da realidade que ele veio. Putz, eu acho isso incrível, mano. Isso realmente... Então, no segundo, lembra que no segundo tem inclusive um personagem que veio do videogame, e aí aparece ele vai usando muito, é verdade. O segundo filme, na verdade, ele extrapola essa linguagem. Mas assim, eu tenho uma ressalva depois a fazer. Vamos voltar no segundo filme. Mas vamos falar dele. E aí, mas vamos lá. Sabe algumas coisas interessantes, né? Que eu estava pensando, trazendo, né, pesquisando um pouquinho, né? A gente pode considerar um projeto audacioso, principalmente porque a gente pega uma Sony que não me lembro dela ter feito algum tipo de animação anterior ao Spider-Verso, né? Você teve o Homem-Aranha ali, Quarteto Fantástico, algumas outras coisas e tal. Mas longa-metragem. Nada de animação. Talvez... mas aí não apareceu no cinema algumas coisas voltadas para videogame. Mas isso aí é um outro não entra nesse nível. Mas eu estou dizendo, você entra num mundo consolidado entre uma DreamWorks e uma Disney. Né? Basicamente Pixar e uma DreamWorks já consolidada, né? Desde os clássicos Disney até passando por Shrek, meu malvado favorito e assim por diante. Então começa por você entrar num mundo de gigantes ali, e aí você, óbvio, aí eu estava pensando, você pega uma coisa, um assunto que te dá segurança, que é o Spider-Man, que já tinham ganhado muito dinheiro com o Spider-Man, certo? Um tema, um dos personagens mais famosos do mundo. Queridos, mas ao mesmo tempo você vai para uma coisa mais inovadora, como a gente estava colocando aqui, a parte de, olha, vamos fazer uma animação como se fosse uma coisa misturada com quadrinhos, numa história maluca, né? Que aí aqui começou a questão do multiverso. Mesmo. Concorda? E aqui eu sinto uma coesão narrativa em relação a esse tema. Assim, você consegue, pela animação, de fato compreender o que é esse multiverso. Né? E de quais são as regras desse multiverso. E isso é muito bacana, porque além do acesso ao multiverso, você pega o que você está falando, você pega Homem-Aranha, o universo do Homem-Aranha nos quadrinhos Marvel. Consolidado, muito sucesso, um personagem querido. Mas ele traz para essa expansão do universo do Homem-Aranha
o Miles Morales, né, um Peter Parker que não é o protagonista. Sim. Então você tem um Peter Parker. Você tem um impacto, e ainda mais para quem não conhece Miles Morales na história e fala, meu, como assim o Homem-Aranha não é o Peter Parker? Não é o né? Peter Parker. Mas ele traz esse personagem que é muito gracioso também, né? Miles Morales, então eu gosto que ele mantém aquela ideia, né, da combinação das iniciais, Peter Parker, Miles Morales, então mantendo a tradição PPMM, Bruce Banner, e por aí vai, né? Reed Richards, então mantém essa tradição. Só que ele é um personagem muito gracioso, assim, você se encanta com o Miles Morales, ele é um personagem tridimensional, eles conseguiram, de fato, construir um personagem que não é não sei se você concorda comigo, não é um arremedo de Homem-Aranha. Sim. Olha, completamente novo. Desde o uniforme, que lembra que o personagem do uniforme também tá de bermuda, com uma coisa meio... É o homemade dele, né? É o homemade dele, que parece ser uma tradição dos Homem-Aranha, né? Tendo um primeiro momento um traje daquele tipo. É um ponto de... Como é que eles chamam? Intersecção? Não é... Agora eu esqueci o nome no segundo. Mas enfim, aquele ponto onde certas coisas sempre acontecem. Sim. Entendeu? Então sempre tem o homemade. Talvez o uniforme seja um homemade, seja daqueles pontos para todo mundo. Entendeu? Eu entendo, sim. É um ponto de inflexão. Inflexão. Ponto de convergência. Isso. É verdade. Ponto de inflexão, isso. E assim, Mauro, e só complementando um pouquinho, né? Então, é claro que tem isso do Miles Morales, da personalidade dele, que é muito encantadora. Sim. Você fica fã desse moleque, sim, que é o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo o filme ele consegue trazer também esses outros personagens, sim, que também carregam em si uma atratividade, uma complexidade, um drama. Claro. Então isso é muito legal. Claro. Eu não vejo, por exemplo, a Gwen Stacy, né, como, sei lá, apenas como uma tentativa de fazer com que uma mulher seja a protagonista, né, de uma história do Aranha numa versão alternativa. Não. Né? Ela tem toda uma história super bacana, né, de como ela surgiu nos quadrinhos, muito legal. O trauma dela de não ter, né, salvado o amigo dela na versão do universo dela, que era o Peter Parker, que se transforma no lagarto. Aquele conflito dela ser a heroína, né, e ter que esconder isso do pai dela, que é policial. Então existe todo esse jogo, né, esse jogo de cena, existe todo esse pano de fundo, melhor dizendo, que faz com que esses personagens sejam muito encantadores também e que mereciam um espaço. Adoro o Noir, né, o Noir como da foto. Essa queda pelos Noir, né? O Batman Noir, né? Exatamente. E fora que a gente estava falando isso nos bastidores, né, nesse filme, o Noir ganha um charme todo especial, porque afinal de contas, na versão original tem a voz do Nicolas Cage. E o Nicolas Cage, ele consegue... Fala pouco, mas fala bem, exatamente, né? Ele marca na hora que ele fala, ele marca bem. E ele é muito engraçado, parece... Ele tem na própria linguagem, da forma como ele aparece, né? E exatamente por ser Noir, tem aquele contraste do preto e do branco, então ele posa, né? Tem umas cenas do filme que ele dá uma posada, como se ele estivesse posando para gerar mais impacto da aparição dele por causa do contraste preto. Então é muito divertido. Então eu acho que é isso, sabe? Até o Pig, né? O Porco-Aranha, né? O Porco-Aranha, é aquela história, né? O Porco-Aranha, o Peter, né? Eles chamam de Peter Parker. Peter Parker. Tudo bem, ele é o escape cômico, mas ao mesmo tempo ele traz esse lado inusitado do que você estava falando, de explorar o multiverso. Claro. Então, se é para explorar o multiverso, por que não, num determinado universo tal, você não ter um personagem como esse aqui? Claro. Né? Então, vamos lá. Então, já falamos do Peter Parker, o Noir. Vou mostrar mais de perto também? Pode ser? Claro. Só para
Ó, todas as peças, na verdade, são da Arion Studios. São da Arion Né? Studios. Todas elas que compõem aí um set, ó. Sim. E aí, vale destacar também, Helder, que não foi só a Arion Studios que investiu, tá? Tem articulados, a própria Hot Toys investiu nas peças, Perfeito. Principalmente do Miles Morales, claro. Na verdade, não foi, né, não investiu em todas as versões do Homem-Aranha. Muito bacana. Embora Sim. A Hot Toys tenha a versão do Ben Reilly, que é o Aranha Escarlate. É verdade. Mas voltado por causa do game. Mas aí é mais do game. Né? Mas que você não pode muito bem colocar no meio da turma ali, que vai dar muito certo. Né? Sim, sem dúvida. Olha só, me mostra aqui, ó. Me fala aqui a Gwen. Gwen. Spider-Gwen, aí com a head normal dela, né? Tem capuz também. E aí você troca. Ó, vou tentar fazer rapidinho isso aqui. Então você troca, ó. Você tem que tirar, o capuz a cabeça, do pescoço. Tira o capuz e aí você coloca essa head que já tem ela com o capuz. Com o capuz. Olha que charme que fica também. Né? Super legal. Eu gostei demais da solução estética das peças. Isso é mérito do pessoal, né, de criação da Aero Studios mesmo. Como é que ele, né, a peça com essa base elaborada, procura traduzir no 3D aqui a linguagem adotada na animação, né? Sim. Então, legal. Ó, tá aqui. Deixo ela de capuz ou... Não, pode deixar. Deixa agora um pouquinho para o pessoal ver ela de capuz. Deixa ela de capuz aqui. E aí, né, você tem também, que vale muito destacar, o Peter B. Parker. Parker. Que legal, ó. Bem... Não, é perfeito. Bem parecido. É muito bom. Aqui, se você somar os três aqui, ó, tá vendo? Você consegue fazer bem, você mostra bem a questão do set, né? Da base, que tem uma identificação visual de todos eles, inclusive com o próprio Noir aqui. E a gente tem também a Penny com seu robozinho, que ela fica toda triste quando ele é verdade e tal. Também uma ideia inovadora, né? De uma coisa mais anime japonesa e que, na verdade... E é uma forma de se conectar com esse público. Com certeza. Todos eles, né, Helder? Na verdade, todos eles, né? Sim. Mas é que aquela coisa, né? Quem curte anime, quem curte mangá, existe... Claro, também pode curtir esse universo dos super-heróis, da Marvel, da DC e tal. Mas não é uma regra. Você percebe claramente que são comunidades de fãs diferentes. Sim. Então, assim, é muito característico isso, né? Quem lê muito mangá, quem curte muito anime, navega nesse universo. Sim. Mas e os personagens da Marvel? Gosto, mas não é aquela baita identificação. Então, é claro que, do ponto de vista criativo, incluir a Penny foi sensacional. Acaba sendo uma super diversificação, porque o Peter B. Parker, ele representa o quê? O Homem-Aranha clássico. Um pouquinho diferente, talvez, né? Você até toma um choque no começo do desenho, quando morre o Peter Parker, né, o original, e ele é loiro. Total. Né? Lembra dessa história? É verdade. Primeira vez que eu estou falando, você começa a tomar certos choques quando você vê o desenho, e o primeiro deles falou, como assim, o Peter Parker é loiro, né? Aí o Peter B. Parker, que na verdade representa um Peter Parker mais clássico, que por sinal, ele vem para ser o mentor do Miles. Total. No sentido de, né, apesar e mesmo com as falhas dele, né? Você lembra que ele tem um conflito, né? Ele ganha a barriga, por quê? Porque ele fica meio depressivo, come demais, se separou da Mary Jane. Da Mary Jane. Ele queria ter um filho, aí, ele pirou, assim, como assim, eu vou ter um filho, né? E tal. E aí ele acaba tendo a menininha, depois ele volta, né? E tem eu acho no segundo que eu acho que é legal isso que você coloca. Tem o filho na segunda parte, né? A menina, né? E isso que você está falando, eu acho muito legal da caracterização dessa versão do Peter Parker. Mostra mais um pouquinho quando você fala. Porque, assim,
incrível. Muito legal, o cara. movimento. Não. Olha, Homem-Aranha total. Homem-Aranha total. é maravilhoso, maravilhoso. É. Troca a cabeça, mal, pro pessoal ver verdade, também. vamos lá, Porque vem com uma head também. Olha que legal. Ó, enquanto você troca Pra aqui. quem está nos acompanhando no YouTube, está tendo esse privilégio de ver. Exatamente. Né, o YouTube no Spotify, mas ver essas transformações aqui que a gente está fazendo justamente os personagens. Eu coloquei o Miles também aqui com a head da máscara e tem a Gwen, ó. Olha que legal. Né? Mas o que eu ia falar, mano, dessa versão desse Peter Parker, sem sombra de dúvida, ele é o arquétipo do mentor, né, do sábio, veio... do mestre experiente. Do mestre experimente. Mas do que o sábio é o mentor. Né? Aqui também ele tá meio assim, vou deixar você meio de lado que eu quero resolver, eu quero voltar pro meu mundo. Quem ficar aqui? Exato. Né? E aí ele vai comprando a ideia, né? Do tipo, cara, tem mais coisa envolvida aqui. Aí eles entendem, óbvio, que o rei do crime tá fazendo pode influenciar e destruir os outros mundos, né? Na verdade, as realidades de onde cada um vem. Sim. E aí ele compra a ideia e ele assume aquela questão do muitos poderes trazem muitas responsabilidades. Né? E eu acho que era isso que eu queria chegar. Você tocou no ponto. Porque esse Peter Parker, essa versão do Peter Parker, que é uma versão mais amargurada, se aproxima, é claro, daquelas coisas, daqueles dilemas que o Peter Parker dos quadrinhos sempre sofreu, né? A falta de grana, desilusão amorosa e tudo mais. Sim. Só que aqui, com um ar um pouco mais maduro. Sim. Né? E um Peter mais amargurado e mais desiludido. Sim. E o que eu acho muito, muito bacana é que o Miles Morales, ele é, tudo bem, ele é o mentorado do Peter Parker. Sim. Mas ele, na verdade, é o que renova. Fantástico. Ele é um gatilho, é uma faísca de renovação da persona heróica do Peter B. Parker. Então, pô, isso é encantador de ver. Não é só isso, né? Porque ele, não sei se você lembra, né? Do tipo, não, você precisa voltar para... Lembra? Ele tá segurando, ele falou, não, só sobrou eles, os outros já tinham voltado para as realidades. Sim. E aí ele fala assim, não, você precisa... Não, eu vou voltar, eu não posso voltar, eu vou te ajudar aqui com o Rei do Crime. Aí o Miles fala... Não, você precisa voltar, porque você precisa resolver as coisas com a Mary Jane. É isso. Aí ele fala, não vou. Aí ele dá aquele negócio assim, né? O famoso rasteira nele para segurar e tudo tal. Não, pô, mas e se eu for... Como é que eu vou saber que você não vou vacilar de novo? E ele fala assim, você não vai. Você não vai. Né? É muito legal. É bom demais. Bom demais. E aí ele, né, o Miles volta isso para ele, né? Eu acho que sim. Acende o Homem-Aranha, mas acende e fala, cara, pô, você me ajudou, né? A me acordar, né, para essa realidade, para a questão de, o mundo depende de mim também, né? Sim. Então, você também acorda aí e tal. E ele volta, mas é para acordar para a vida de uma pessoa normal, né? O Peter Parker não sem ser o herói, né? Sem ser o herói. E aquela coisa de e é um tema, óbvio, sempre muito caro às histórias do Homem-Aranha, né? Que além dessa questão da identidade, então quem é quem, eu acho que tem muito disso do papel de cada um dentro do multiverso, o Miles Morales descobrindo qual é, né, a sua identidade ao longo da jornada, depois que ele adquire os poderes, mas tem aquela coisa da responsabilidade. Claro. Então, independentemente da sua... Né, do seu estágio de vida, né, você tem que assumir responsabilidade. Sim. Essa mensagem, eu acho ela extremamente atual e muito necessária ainda para o mundo de hoje. Né, de como... E reforçada no segundo também, pelos pais, do tipo, muito. Né, a questão deles na escola ali, mas chegou atrasado, lembra a história? Né? Aquela coisa, se você chegou atrasado, não adianta se culpar, né, o trânsito, os outros acontecimentos. Sai mais cedo. Sai mais cedo, acorda mais cedo. E eu acho que esse é um tema, como eu disse, Mauro, eu acho muito necessário, sabe, para o mundo de hoje. Né? As pessoas, elas terem
né, a clareza de que elas precisam assumir. Eu acho que não sei se você concorda também com isso. O filme do Aranhaverso, ele mostra assim, você tem que assumir o controle sobre a sua vida. É isso. Você tem que assumir o controle e, assim, claro, as suas ações geram consequências, né? Você tem que fazer escolhas, mas a responsabilidade, no final das contas, é sempre sua. Isso. Muito legal. Helder, a gente deu uma passada aqui, principalmente nos heróis principais, né? Mais do primeiro filme. Depois, no segundo filme, você tem aí o Spider 2099, né? Sim, Miguel O'Hara. Eu gosto do personagem. Você tem aí a outra Spider, né? Que tá grávida e sempre esqueci o nome dela. Esqueci o nome. Que tem o nome também, uma moto e tal. Mas, além dos heróis, você tem os vilões que também chamam grande atenção e que contribuem muito assim para fazer o sucesso tanto do primeiro quanto do segundo, né? Você tem o Abutre no segundo, no início. É verdade. Aí você tem... Que por sinal, aquela animação inicial com o Abutre... É maravilhosa. Uma coisa impressionante. A impressão que eu tive quando eu assisti é que parece que aquilo está sendo desenhado no nanquim. Na hora que você está vendo, você está vendo o negócio se desenhando na sua... Puta, é muito legal. Espetacular mesmo. Muito legal. Então, e aí você tem um rei do crime sendo o vilão principal, né? Implacável, meu. Ali é a essência do rei do crime ali. Impressionante, né? É o sério, o cara... calculista, extremamente inteligente, o rei do crime. Né? Por isso que ele é o rei do crime, certo? Sim. Violento e com um monte de outros inimigos por trás dele, né? Então, mesmo o Gatuno, que era o tio do Miles. Você tinha a Ock, né? Que na verdade era uma mulher e também, isso é bem o jeito do Dr. Octopus ali, mas uma personagem feminina. O Escorpião, lembra que tinha um Escorpião? Eu não lembro do Escorpião. Você não lembra do Escorpião? Não. Que ele deixa quem que dá... Eu não lembro do Escorpião. Ele tem um escorpião. Ele tem um escorpião, tá ali também. Olha, me deu um branco, mas beleza. E você tem o guarda-costas dele, que é aquele que é tipo a Red de... Ai, caramba, que é de pedra, né? Não, é um personagem. Eu sempre esqueço o nome dele também. Eu não lembro. Eu tô ficando velho, cara. Eu também, cara. Tudo, não, cara. E eu me deu um branco nisso. Olha entendeu? Só. Mas sabe por que me deu um branco? Eu tenho que fazer um parênteses. Mas sabe por que me deu um branco? Eu acho que eu já contei essa história. Né? O segundo filme do Aranhaverso? Do Aranhaverso, que Através do Aranhaverso. Foi lançado em 2023, né? Então, em 2018, pandemia, tal, não sei o que, a gente só foi ver, né? Eu vi no avião, cara. É mesmo? Não o segundo. O primeiro eu vi no avião. Ah, é? Porque, deixa eu contar uma coisa rápida. Eu sei, não vou te atrapalhar a história. Não, tranquilo. Mas, teve muita gente, Helder, e aí você conta a tua história, mas vê se você concorda comigo. Teve muita gente que ficou, talvez, um pouco com o pé atrás. Não vou nem dizer preconceito, mas tipo, mas é um desenho do Homem-Aranha. Eu não vou ver. Né? E aí, perdeu uma grande chance de ver uma história do Homem-Aranha, como você mesmo disse, uma das histórias mais consistentes, amarradas, né? E que te trazem surpresas, e de uma forma diferente na questão de, não só dos outros Spiders, mas da pintura mesmo, como a gente está falando. É bonito. É bonito de se ver. É bonito de se ver o desenho. É bonito de se ver. Dá vontade de... E eu fiz isso quando reassisti recentemente. Sim. O primeiro, não o segundo. Sim. De você ir parando mesmo. Às vezes vale a pena. Porque também tem isso. Como existe uma riqueza de detalhes do ponto de vista da animação, o teu olhar, às vezes, ele se perde. Não, especialmente, acho que é a primeira vez, né? Ele tem uma correria, né? O que eu quero dizer em termos de estímulo sensorial mesmo. Sim. O teu cérebro, ele demora para se adaptar àquele estímulo sensorial. Sim. Né? Você acha que... E às vezes
Em algumas partes isso me incomoda, em outras eu fico com uma vontade de, peraí, eu queria ver devagarzinho. Exatamente. Pô, eu queria ver devagarzinho. Entendeu? Especialmente talvez aquela cena da casa. Puta. A cena da casa é muito personagem. Ali tem o escorpião, mas tem muito personagem, Nossa, tem muito cara. detalhe, e realmente você tem que olhar várias vezes. Não, ali. No segundo filme, isso eu me lembro bem. No segundo filme, na Sociedade Aranha, quando você. A perseguição. Exatamente. Quando ele tá lá no universo dos. Né, da Sociedade Aranha, né? Do mundo Aranha. Que todo mundo é Homem-Aranha. Que é uma ideia super divertida. Você imagina um mundo de aranhas. Sim. Lá você tem, sei lá, a extrapolação. Né? Milhões de Homem-Aranha. E você para dar um pausa para ver, peraí, deixa eu ver se eu acho alguém aqui que é mais... Então, eu não sei você, mas no segundo, eles intensificaram isso do uso das diferentes técnicas, da linguagem mais acelerada. E aí, é claro, estou compartilhando uma opinião, né, minha opinião mesmo. Isso me incomodou. Agora que termina a tua história, que isso me incomodou. Isso me incomodou, do tipo assim, pô, não tô conseguindo acompanhar, sabe? Não tô conseguindo apreender aquilo que tá chegando sabe? Aquilo que tá chegando na minha retina. É muito estímulo. É muita luz. É mais pelo fato de ser uma animação e muito personagem que você... Exatamente. Não que você se perde, mas o que você falou, é muito estímulo, né? É muito estímulo. A sensação que eu tive, assim, tá bom? Tô compartilhando aqui minha experiência. Eu cansei um pouco, coisa que eu não senti no primeiro. Mas no segundo... Mas é um filme mais carregado, né? Eu acho carregado, muito acelerado. E assim, você não consegue... Às vezes eu tive dificuldade de onde que eu foco, o que eu vejo. Então, assim, é tudo muito lindo. Mas a absorção do estímulo, para mim, foi mais complicada. E eu acho que você ainda coloca a questão da história, porque, por exemplo, aqueles pontos de inflexão que a gente comentou, sim. Né, você precisa começar você já tinha que absorver a questão do multiverso, isso, né, geral no primeiro filme, e aí agora você tem um multiverso, como que os multiversos se encaixam, né? E você tem mais linhas narrativas também. Sim. Então a necessidade de apresentar os outros personagens, os outros aranhas, o Miguel O'Hara, tem um protagonismo da Gwen no filme. Principalmente no começo ali, com a história dela. Na verdade, começa com ela, exatamente. Sim. Então, eu acho que, do ponto de vista engraçado, do ponto de vista cognitivo, o segundo filme, ele te cobra mais. E eu saí cansado. Claro que a minha história... Conta que é boa. A minha história, óbvio, só potencializou isso porque eu assisti no cinema. Claro. O segundo eu vi no cinema também. O segundo eu vi no cinema. E tava tudo bem até que o filme começou a dar pau na projeção. Né? Então, assim, as cores começaram... Ainda mais frustrante. Se o filme é ruim, beleza. Mas se o filme é bom, cara, é duro isso. E aí, começou a dar pau, aí tinha algumas interrupções da projeção, aí voltava, só que aí voltava numa cena 5 minutos antes de quanto parou, então você tinha que assistir de novo. Mano, a minha sessão durou 3 horas e meia. Pra falar a verdade, você olhava para as pessoas, eu tava com os meus filhos e tal. Meu, a gente tava desesperado. Eu só quero que acabe. Eu só quero ir embora, porque eu não... Então a minha experiência foi ruim. Então eu quero dizer assim, isso prejudicou a minha avaliação do filme, sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida, assim, que eu gostei menos. Apesar de ser tudo inteiro, eu gostei muito menos. E, claro, com um agravante. O primeiro filme, como você falou, ele tem começo, meio e fim. É isso que eu ia comentar. É uma experiência completa. Você sai satisfeito, né? Você tem a resolução da trama, é muito top. No 2 ainda não, né? Ou seja, ele é um Império Contra-Ataca do Aranhaverso. Fica tudo em aberto. Como a gente tá falando, é tanta informação, especialmente a conexão e tudo mais. Tem a ponte pro que o desenrolar do final ali, do que da trama, mas eu acho que eles sentiram a necessidade de você separar em função de tanta coisa, eu acho. Eu acho. Né? De você contar de uma forma
bem feita, concisa, manter aquela receita do primeiro de ter uma história bem amarrada, coesa. Mas que um filme só, por exemplo, você não conseguiria mostrar tudo isso, né? Descrever tudo isso. E para mim, ficou meio claro que, sim, o primeiro filme era uma aposta mesmo. Podemos ter uma continuação? Sim, mas eu acho que eles não tinham isso planejado. Tanto que você vê o gap de lançamento. De um para o outro. De um para o outro. Então, assim, de 2018 para 2023, tudo bem, teve pandemia no meio do caminho. Mas ainda assim, isso é um sinal claro de que a continuação, a parte 2 e a parte 3, aí sim elas foram gestadas em conjunto, sim. Né? Mas não existia um plano, né, para uma sequência. Por isso que eu acho que a experiência do 1 ela é tão satisfatória. Sim. Né? Apesar de eu gostar do 2, eu não desgosto do 2, mas assim, eu precisaria rever, sabia? Eu fico com essa sensação. Eu fico com essa sensação de que assim, eu não conseguiria fazer uma avaliação tão objetiva como eu faço e como a gente fala aqui do primeiro. Não sei se você... Talvez quando você tiver o terceiro e você fizer uma ponte, talvez assistir de novo. Pode ser. Pode ser que você tenha uma... Eu gostei, pra você ter uma ideia, o Aranhaverso eu gostei mais da segunda vez que eu vi do que do primeira. Eu acho que a primeira... Você assistiu no cinema? Eu assisti no avião. E aí eu fui... O 2. O primeiro. Não, o primeiro. O primeiro. Tá bom. O primeiro eu vi, e aí eu fui... Na segunda vez que eu assisti em casa, na televisão, né? Eu gostei mais, porque eu comecei a pegar esses detalhes todos, né, do que a gente está falando aqui. E aí entender mais a história, entender mais os detalhes, entender mais a relação entre eles, entender, né, entrar mais a fundo em cada um dos personagens. Legal. E aí eu gostei mais da segunda vez. Né? Mas, como eu te falei... E o segundo você assistiu uma vez só? Uma vez só no cinema. Tá. Eu assisti uma vez só no cinema. Mas eu acho que... Olha que coisa interessante. Eu estava puxando os dados aqui, né? Justamente de cada um dos filmes. E aí eu vou deixar até uma enquete pro pessoal, mas eu já vou trazer uma dúvida para você. Que é o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo e a gente vê que a Sony fez o Spider-Man. Tobey Maguire, 3 filmes, sucesso absoluto. Se você pegar aí os 3 filmes, né? Você está falando aí do longa-metragem. Estou falando do longa-metragem. Com o Tobey Maguire. Tá. Cada um deles, você teve mais ou menos 800 milhões de bilheteria. De bilheteria, receita, não de lucro, mas de receita. Tá bom. Não estou dizendo, porque aí lucro seria... Sim. Né, desde descontando marketing, produção... mas aí investindo também nas versões para você assistir em casa. Né? Quer dizer, Spider-Man... 800 milhões cada um dos filmes. Se você pegar aí e entrar no Amazing Spider-Man, mais 750... Que é com Andrew Garfield. Com Andrew Garfield. Mais 700 milhões de reais. De dólares. De dólares. De receita. De receita. Né? Bilheteria. Aí tudo bem. Aí entra para a parte Disney. Homecoming 880. Né? Far From Home 1.13. Uau! Né? Aliás, 1.132.000, não 1.3, 1.132.000. E aí o No Way Home, que é o Aranhaverso no cinema, no filme, aí ele bateu quase 2 bilhões. Quase 2 bi. Quase 2 bi. E você sabe que assim, vou só fazer um comentário. E você sabe que a trama desse filme, ela é super, assim, trivial, né? Sim, sim. Esse filme... o Doutor Estranho tinha que trouxe o multiverso. Uma solução, e convenhamos, uma solução preguiçosa. Certo? Uma solução preguiçosa. É o início, vai. Mas o que eu quero dizer do ponto de vista narrativo mesmo. Assim, eu acho assim, o Doutor Estranho, o Mago Supremo, vai pisar na bola daquele jeito? Na verdade, o Spider-Man fez besteira, né? E aquela parte... Enfim, é apenas uma ressalva, mas o que eu quero dizer é assim, esse filme, ele fez toda essa bilheteria porque você tinha lá os 3 Homem-Aranhas, que era o que todo mundo queria ver. Então, na verdade, também. Mas a gente vai fazer um programa. A gente já tem que fazer um episódio
Só no Way Home, tá? Porque esse é bom. Esse é bom. Já deu. E tem figuras lindas desse filme. Tem. Todas. Da Hot Toy lançou tudo. Você faz um filme de 2 bilhões, você tem que lançar tudo. Só tudo. Todos os vilões, todos os mas é muito divertido. Eu gosto muito. A gente se empolga, a gente vibrou vendo os Homem-Aranha aparecendo e tal. Mas o ponto que eu quero chegar é que assim, a gente tem uma Sony que teve o sucesso dela, com os dois, né, com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield. Depois começou a dar umas patinadas. Então, Venom não é uma unanimidade. Morbius é uma desgraça. E você tem... E Madame Teia a gente não fala. Porque não precisa falar. É ruim demais. Então, e aí... entendeu? E aí, mas sabe por que eles fazem esses filmes, né? A Sony. Porque vai sair Kraven também. E tem o Kraven. Vai sair o Kraven agora também. Não, mano, eles fazem isso só para manter os direitos do Homem-Aranha. Só por causa disso. Né? Provavelmente é uma questão contratual. Então, assim, mas eles vão gastar 200 milhões no filme da Madame T. Mas assim, 200 milhões não se equipara, né, à capacidade geradora de receita desse personagem. Então, beleza, a gente gasta essa grana agora, mas a gente recupera depois quando a gente tiver algo mais consistente para lançar. Que é, por exemplo, o Homem-Aranha, além do Aranhaverso, que seria a terceira parte, que está prometida, ainda está em aberto agora, saiu uma notícia recente, está em aberto. Não se sabe mais se vai ser ainda agora em 2024 ou se vai ficar para 2025. Sim. Então, para mim fica meio claro essa estratégia de lançar subprodutos de personagens secundários para manter, obviamente, né, a licença com a Sony. E aí focar naquilo que dá dinheiro mesmo, que é o Homem-Aranha, ou aquilo que não é diretamente o Homem-Aranha, mas que é o que a gente está falando aqui, né, o Miles Morales, que surgiu lá do universo Ultimate. E que, assim, não deixa de ter a essência do Homem-Aranha. É isso. Não deixa de ter, né? Não deixa de ter. O Miles Morales, né, o adolescente que passa pelos perrengues da adolescência, é o herói em formação, é o herói relutante, né, ele está aprendendo sobre responsabilidade, né, as consequências dos seus atos. Pode ver que é a essência, é o que você está falando. E por isso que dá liga, eu acho. E por isso que gera identificação com o público fã. Né? E aí, Mauro, uma outra coisa que eu acho... Só comentar Vai lá. Última complementação. Né? Tá bom, eu já falo aqui o que eu iria falar. Aí você investe numa coisa assim. Né? Sim. De uma animação, de um Spider-Man na animação, de uma coisa diferente, um personagem que o principal não é o Peter Parker, mas é o Miles Morales, que tem essa essência, que tem vilões, né, fantásticos, uma história super bem amarrada, que está gerando uma nova franquia, mas uma série né, de episódios. Se a gente pensar que é um universo paralelo... Isso. E aí, quer dizer, nova franquia, vai. Então, e que está fazendo sucesso, e que fez, e que talvez muita gente que não contribuiu com a bilheteria do primeiro filme, falou, cara, depois eu vi em casa, como eu, por exemplo, curtiu, falou, vamos ver o segundo. Vamos ver o segundo. Porque se você pegar, Helder, o primeiro, todos eles, os dois, eles custaram baixo. Hoje você pega um orçamento de uma Frozen, por exemplo, de uma Wish, 200 milhões. Tudo assim. Minions. O Minions é um pouco mais barato, mas das Disney são isso. 200 milhões muito desenho, cara. Não, é muito engraçado, porque eu fico às vezes pensando nisso, sabe? Não, vamos planejar um filme. Vamos. Quanto? 200 milhões tá bom. Não, parece que é isso. Cara, o Exterminador do Futuro 2 foi 100 milhões, era o filme mais caro da história, né, em 1990. Então agora 200 milhões é pão da padaria, né? Parece que é isso, parece que é uma coisa trivial. Não, é só 200 milhões. Então, mas aí o Aranhaverso custou 90. Termina o raciocínio. Custou 90 e ele faturou 607 milhões. Beleza. Então, quer dizer, lógico, comparar 607 milhões é abaixo do, por exemplo, do Tobey Maguire, que é 800, de um Garfield. Mas que é muito 750. provável que isso deu mais lucro do que os filmes.
Não tenho dúvida, porque o custo na época com certeza foi mais de 100, com certeza. Com certeza. E aí, se você pegar o segundo, ele rendeu 690 milhões. Um acréscimo só de 10 milhões a mais na parte da produção dele. Né? Talvez mas talvez não. Se você pegar quem é o segundo e o terceiro episódio juntos, você tem um custo de produção diluído ali, né? Talvez de ter feito os dois. Bom, enfim, anyway. Né? Mas tá crescendo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que está crescendo mesmo com uma base de fãs que falou, não vou ver um filme do Homem-Aranha, um desenho, não vou ver desenho do Homem-Aranha. Não vou ver o desenho. E que ao mesmo tempo vai ver que é muito legal, é muito divertida, a história é muito boa, o desenho é muito bonito, etc. E você começou a capturar um monte de gente em função de uma diversidade. E sem dúvida, proporcionando um acesso a um universo que sai dos quadrinhos e que as pessoas a grande maioria não tem a mínima base. Né? Porque, sim, o que eu queria acrescentar só na discussão é o seguinte: o Miles Morales vem do universo Ultimate, né? Então, pra você ter uma ideia, ele é da Terra 1610. Tá? E foi criado pelo, vale citar, Brian Michael Bendis e a Sarah Pichelli, e ele apareceu em 2011. Tá? Então, o universo Ultimate e Miles Morales. Muito recente. Né? Veja, é muito recente. E todos os outros personagens vieram a reboque disso e com histórias do universo Ultimate. Então, assim, você pega lá Gwen Stacy, a Spider-Gwen, 2014, né, foi criada pelo Jason Latour e o Robin Rodrigues. Apareceu em Edge of Spider-Verse, né, um quadrinho específico. Claro. Aí, outro, só de curiosidade, o Peter Parker. Peter Parker é de 83. Olha só, ele é o mais antigo de todos. E ele é totalmente um spin-off, assim, porque ele foi criado pelo Tom DeFalco, que é meio uma lenda na indústria dos quadrinhos, o Mark Armstrong, e ele apareceu num gibi chamado Marvel Tales starring Peter Parker, The Spectacular Spider-Ham. Ainda um presuntinho espetacular. Spider presuntinho. Aí o Noir foi de 2009 e saiu numa minissérie Spider-Man Noir número 1, e por sinal é uma temática super assim, mais adulta assim. E a Penny Parker 2014 também. Agora, Miguel O'Hara, veja como essa semente do multiverso ela foi plantada muito antes. Miguel O'Hara é de 1992. Sim. É antes do Miles Morales. Antes do Miles Morales. O Homem-Aranha 2099. Então, é a minha pergunta, né, que eu tento falar para deixar na enquete. Né? Você acha que a Sony tinha perdido a mão e aí recuperou essa essência do Homem-Aranha através do Spider-Verse e isso dá pra gente conseguir desenvolver em outras? Não tenho dúvida disso, que eles chegaram num ponto, usando o teu termo, num ponto de inflexão também. Não teve o Spider-Man do Garfield, o terceiro filme. Né? Exatamente. Esse é o ponto. Pô, não é uma trilogia. Não é uma trilogia. E o que a gente faz com esse personagem? Tanto que chegou, né, num estágio em que eles se uniram à Marvel porque eles acharam que essa seria a melhor solução para esse personagem principal. Sim. Ao mesmo tempo, eles têm uma puta propriedade intelectual nas mãos. Claro. Então, como é que a gente pode, né, resolver explorar essa marca tão forte, tão querida? Vamos pegar o Miles Morales. Sim. Miles Morales tem uma baita base de fãs. Né? Miles Morales. Não é isso, né? A gente tá falando também disso aqui, um monte de colecionáveis, um monte de. Né? E ele é um símbolo. O Miles Morales não tem jeito, Mauro. O Miles Morales é um símbolo de diversidade e de representatividade. Sim. Né? Só que eu acho. Mas sabe o que eu acho mais bonito do Miles Morales? Pra gente terminar. Mas sabe o que eu acho mais bonito? Apesar dele representar mesmo. Né? Afinal de contas, ele é um afro-latino. Né? A mãe é porto-riquenha, se eu não me engano, tal. Mas o que eu acho mais bonito do Miles Morales é que você
gosta do Miles Morales não por conta, né, de nada, mas você gosta por causa da pessoa dele. Ele é um menino encantador. Entendeu? Eu acho que isso é muito top. Eu acho importante essa discussão, acho legal, né, para as pessoas, aquela coisa para as pessoas se sentirem identificadas, né, representadas, parte também, não é? Mas eu acho que o mais bonito é que isso não, o que eu quero dizer assim, isso não serviria de nada se o Miles Morales não carregasse toda a essência do personagem, do Peter Parker, né? Tem alguns, com algumas coisas, alguns tópicos, né, pontinhos ali, né, um pouquinho mais rebelde, né? Sim! Né, vamos lá, vou falar com meu time entende mais que meu pai, né? E aí... E fora que ele tem umas extrapolações, assim, de poderes que o Peter Parker não tem. Né? Então, lá o super veneno dele, que é visível. Aquela questão dele ficar invisível. Que é uma coisa mais, uma experiência mais. E tudo bem, porque a gente tá falando do multiverso. Então, por que ele não pode? Claro. Dentro das possibilidades do multiverso, você tem uma versão do Aranha que é assim. Né? Muito bem. Então, maravilha. Teremos uma terceira, só para a gente terminar, teremos uma terceiro episódio, né, dessa série do Aranhaverso. Eu tô animado para ver. Eu tô realmente curioso. Mas eu preciso fazer a lição de casa e reassistir o 2. Eu tenho que reassistir o 2. Porque é um desafio, né? Para você fechar, talvez não fechar a trilogia, né? Mas pelo menos fechar o segundo e o segundo e terceiro filme bem. Sem dúvida. Mas tem tudo para estão seguindo. Eles não estão fugindo. Estão fazendo coisa com calma, como a gente falou aqui, né? Tá tudo muito bem amarrado. Para mim tá claro, mano. Para mim tá claríssimo que o segundo e o terceiro filme foram desenvolvidos em conjunto. Sim. Então, assim, a história a ser contada, ela tá clara. Sim. Então, para mim isso é tranquilo, sabe? Sim. A gente volta, aí a gente volta aqui para concluir essa questão do Aranhaverso através do terceiro filme, né? Exatamente. Muito bem. Pessoal, queria agradecer de novo aí para quem nos acompanhou até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Dr. Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá, @TheOneCollector no Instagram e visitem lá a loja do The One Collector na Amazon para muita coisa nerd colecionável, tá bom? Tem coisa de Spider-Verse lá, você vai colocar? Né? Vamos colocar. Né? Tem bastante coisa lá. Eu tô... tem essa parte de curadoria da loja que é legal, que eu vou criando sessões dos personagens. Então, assim, eu tenho interesse nas histórias do Aranha ou do universo Ultimate, Miles Morales. A gente cria lá uma coisa específica. Muito bom. Tá? E para me encontrar aqui no MBM, no nosso Instagram seria o @MBM_Limited, tá? Essas peças todas aqui estão disponíveis para quem quer já alguma coisa de Spider-Verse. Tinha muito mais coisa, mas como falei... a coisa vai embora. Realmente a animação foi uma grande surpresa, fez bastante sucesso e você vê isso justamente na parte dos colecionáveis, tá? Muita gente se apaixonou por essa turma que está aqui. Muito. E quis ter um pouquinho dessa materialização dessas peças, né, do filme, na verdade, né, na sua casa, e por isso que não só as estátuas, mas também os articulados acabam saindo muito rápido. Tá bom? Mas então, por enquanto, tá aqui. Quem quiser, só entrar em contato. É isso, meu amigo. Valeu. Super obrigado. Valeu, obrigado pessoal, pelo a gente se vê no próximo episódio. Falou, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.